Olá pessoal, estou aqui de volta para mais um vídeo. Seja bem-vindo ao retorno do canal, tá bom? Se você caiu aqui de bobeira, clica aí então em seguir, acompanhe o canal, tá bom? Porque aí a tendência agora é eu mudar um pouco os temas e reformular aí o canal, tá bom? Fiquei um tempão sem postar nada, eu acho que eu devo uma satisfação aí pra vocês, né? Na verdade, assim, o canal tem sido um pouco irregular, não tanto como eu gostaria. Eu gostaria de levar com mais regularidade como era antes. Mas acontece assim, gente, o canal, ele é uma das partes do meu trabalho, né? E uma parte até que eu poderia considerar como secundária, porque assim, eu tenho que dar mais atenção aos atendimentos e aos cursos também, né? Não que o canal não mereça, mas ele acaba ficando como um coadjuvante do meu trabalho, uma maneira de compartilhar o conhecimento. E um outro fator também porque eu deixei de fazer os vídeos é porque assim, tem muitos canais sobre astrologia e os temas estão ficando muito repetitivos e tal. E aí eu preferi me afastar um pouquinho. Como eu também nunca tive o intuito de ter o melhor canal de astrologia, ou com mais inscritos, ou mais visualizações, isso nem de longe passou pela minha mente, tanto que eu nem deixo aí mais os curtidas abertas, né? Algumas pessoas me questionaram, por que você não deixa as curtidas abertas? Por que você não deixa o número de inscritos abertos? Porque pra mim isso não faz a menor diferença. Quanta gente me segue, quem curte, quem não curte. O que eu penso assim é que quem tiver afim com o estilo que eu transmito de informação vai acompanhar o canal e vai ver. Ponto final, acabou, tá? Não quero que ele se torne, o grande canal de astrologia. Não é meu intuito, até porque a abordagem que eu tenho de astrologia não é muito popular, né? Então tem muita gente que não gosta mesmo, isso eu tenho consciência, tá? Mas então é isso, tá? Agora eu vou reformular o canal, então muitos vídeos antigos eu vou tirar para colocar alguns novos, essa é a minha ideia, tá bom? Mas é que eu quero reformular mesmo para um estilo de visão que eu tenho agora um pouco mais diferente sobre a astrologia, tá bom? Bom, eu escolhi como um tema pra gente reiniciar aqui no canal um tema que na verdade deveria ter sido o primeiro, né? Deveria ter feito o primeiro vídeo do canal assim, que é a astrologia clássica, né? O que é a astrologia clássica? Quais são as principais diferenças entre a astrologia clássica e a astrologia moderna? No meu ponto de vista, assim, a astrologia ela é uma coisa só, porque ela vem desde lá da Babilônia, tal, vem percorrendo a história da humanidade, mas as bases da astrologia são as mesmas, né? Investigação do céu com uma base de técnicas formuladas para compreender as questões da vida humana, tá bom? Nós astrólogos acabamos intitulando, né, a astrologia, dividindo a astrologia entre a astrologia clássica tradicional, né, que é a mesma coisa, e a astrologia moderna. Mas, no fim, a astrologia tem que ser uma coisa única. Agora, para que vocês tenham muito claro, porque eu recebo muitas perguntas que às vezes não se enquadram nem no tipo de astrologia que eu sigo, tá? Então, é importante, assim, vocês saberem, se situarem quando forem procurar por algum astrólogo. Eu falo qualquer um, não tô falando só para mim, tá? Qualquer um astrólogo, para vocês não tocarem em temas, em coisas que ele não poderá responder, por exemplo. A astrologia clássica ela é pautada em técnicas clássicas, tá? São as técnicas da época principalmente helenista ou grega, que vai até o século IV, e a época medieval que tem a parte árabe e tal, todas as técnicas árabes, e a fase do renascentismo também. Nesse âmbito aí, nesse período da história da humanidade. Tudo que vem depois, em termos de técnicas, de conceitos, não faz parte da astrologia clássica ou tradicional. Então a gente se auto-intitula astrólogo clássico ou tradicional para diferenciar das técnicas modernas. Basicamente o que acontece na história? Depois da fase do renascentismo tem um período longo ali de esquecimento da astrologia. É comum, tá? Esses ciclos da astrologia na história, eles aconteceram várias vezes. Então teve um boom na época grega, depois caiu um pouquinho, aí volta na época medieval, distancia um pouquinho, volta na época renascentista, distancia um pouquinho. Só que aí o que aconteceu? Depois da época renascentista, ele veio retomar com o início dos estudos esotéricos, teosofia, né? Depois que a Helena Blavatsky surgiu com as ideias teosóficas, e aí os seguidores da Blavatsky vieram,
Alice Bailey veio bem depois, mas trabalhando os 7 raios, né? Até ela escreveu aquele tratado dos 7 raios, que são vários livros, e um deles é sobre astrologia esotérica. Então, quando a astrologia renasce, depois do renascentismo, ela vem com um cunho bem diferente do que era até então. E aí muitas das técnicas mesmo que eram usadas até o período renascentista são deixados de lado, e aí se incorpora um novo tipo de visão sobre a astrologia, que é uma visão mais psicológica e esotérica, mística e tudo mais, tá? Então isso a gente está falando ainda da astrologia ocidental, porque dentro da astrologia clássica tradicional, a gente pode incorporar também a visão chinesa, né? A astrologia chinesa, a astrologia védica, que tem várias vertentes também, só que elas são orientais, tá? Então isso é importante vocês separarem. Quando a gente fala astrologia clássica tradicional ocidental, a gente segue um conjunto de regras ocidentais, que vai pegando ali da Europa e pega a parte árabe também, né? Os países árabes tiveram um momento bem importante na história da astrologia, só que as técnicas hindus, né, a védica, tem semelhança nos planetas que se usam, em algumas técnicas que se usam, mas conceitualmente tem algumas diferenças, então não é bacana misturar, tá? Por exemplo, chamando os nodos lunares de Rahu e Ketu, eu nem aconselho vocês seguirem. Eu penso assim, se você quiser seguir uma linha de astrologia tradicional védica, estuda astrologia védica, tá? Se você quiser uma ocidental, estuda ocidental. Não é bacana pegar a visão da astrologia védica e incorporar na ocidental. Algumas técnicas vão se encaixar, algumas, entre aspas, mas vocês vão perceber que há umas diferenças de conceito mesmo, de importância, de associações aos planetas, aos signos. Então não é bacana misturar as estações, tá bom? Ambas funcionam, mas é legal que você saiba selecionar qual que é do seu maior interesse, ok? Agora, da astrologia clássica para a moderna, tem bastante diferença em termos de conceito e de técnicas, tá? Que a gente vai observar aqui, ok? Bom, eu acho que nível geral mesmo, o que diferencia a astrologia clássica da astrologia moderna é que na astrologia clássica a gente tem uma visão mais voltada para o caráter, né? A coerência na atitude da pessoa. Já na astrologia moderna, ela é muito mais voltada para compreender e entender a pessoa. Tanto que o mapa astrológico, o mapa natal, né, a carta natal, na visão moderna, ele é todo lido como se ele fosse a pessoa em si. E na visão clássica, o mapa astral, o mapa, a carta natal, é lida como a vida da pessoa dividida em setores. Tá bom? Então a gente vai falar das tendências que se desenrolam nos setores de vida da pessoa na astrologia clássica, tá? Ela tem um cunho mais preditivo e a moderna tem um cunho mais psicológico, que é um tanto diferente, tá? Por que a gente fala, por que não incorpora a visão psicológica nas técnicas clássicas? Simplesmente porque nem existia psicologia naquela época, né? Esse termo psicologia veio depois. Agora, isso quer dizer que a astrologia clássica não trata de questões de comportamento? Sim, como eu falei para vocês, ela é baseada no caráter. Então, a gente vai entender como é a maneira da pessoa agir, tá? Começamos calculando o temperamento da pessoa, identificando. A gente vai entendendo como que tem a atitude da pessoa em relação às tendências que vão se desenrolando ao longo da vida dela nos vários setores, ok? Separando, então, em tópicos, né, que diferencia a astrologia clássica da astrologia moderna. Como eu falei para vocês, a clássica é baseada em previsões e a moderna é baseada na parte psicológica, nos arquétipos. Uma coisa importante é que na astrologia tradicional, o conteúdo dos signos do zodíaco, tá? As características do signo do zodíaco, elas são baseadas nas qualidades primitivas da natureza, na questão da posição dele em relação às estações do ano, que são as fases do Sol, cardinal, fixo e imutável, tá? Na astrologia moderna, o que compõe as características do signo são os arquétipos psicológicos, tá? Embora vocês vão falar, mas é a mesma coisa, né? Sim, só que quando você olha na visão moderna,
perguntar para um astrólogo moderno de onde vêm as características do signo de touro, por exemplo, ele vai te explicar sobre o arquétipo do touro. No caso da astrologia clássica, ele vai explicar sobre o fato do signo de touro ser um signo frio e seco, dele ser um signo fixo, domicílio noturno da Vênus, ok? Então aí essa composição técnica do signo de touro na visão clássica é que compõe as qualidades dele de estabilidade, de solidez, de um signo bestial, de uma estrutura ligada aos desejos e da sensualidade, da sedução de uma maneira geral. Já no caso da astrologia moderna vai explicar com os conceitos psicológicos, ok? É muito além, né, de só não usar os planetas geracionais Urano, Netuno e Plutão, porque muita gente acha na astrologia clássica não se usa Urano, Netuno e Plutão, é ultrapassada, porque eles já foram descobertos, mas vocês vão ver que tem muitas diferenças, tá? Então, não se usa mesmo Urano, Netuno e Plutão, não se usa asteroides, nem qualquer outro tipo de astros que esteja em novas descobertas, porque a astrologia clássica ela é baseada basicamente no conceito de luz. Então, a visibilidade dos planetas é extremamente importante. Por que não se usa Urano, Netuno e Plutão? Primeiro porque eles nem haviam sido descobertos quando se começou a estudar astrologia, que na época não era clássica, ela era astrologia, né? Ela é clássica para nós hoje, né? Nós atribuímos esse termo. Mas ela era a astrologia comum. Então, eles não haviam sido descobertos. E segundo, e principalmente, porque eles não são visíveis a olhos nus. Então, o que acontece? O conceito de luz, ele é aplicado a todos os planetas. Saber a fase do planeta, saber a condição do planeta em relação ao Sol, é extremamente importante numa avaliação clássica, por isso que a gente não usa, tá? Agora, na visão moderna, como ela não é tão baseada em técnica, é possível usar, tanto que os astrólogos modernos usam, ok? Na astrologia clássica também a gente usa os planetas como significadores dos assuntos. Cada planeta rege algumas casas do mapa, com exceção do Sol e a Lua, que provavelmente vão reger uma casa só cada um, né? E, enfim, dependendo do sistema de casas que se escolhe, né? E eles são significadores dos temas, de como as coisas vão se desenrolar e de como é o caráter da pessoa naquele tema. Na visão moderna, os planetas são partes da personalidade da pessoa, da psique da pessoa, de como ela funciona, né, dentro do mundo, tá? Então é uma diferença grande aí também. A astrologia clássica ela é baseada na força dos planetas, nas dignidades e debilidades, as essenciais e as acidentais, como eu já fiz alguns vídeos aqui para vocês. Na astrologia moderna, o planeta ele é visto mais em termos dos aspectos. Na clássica não se usa a visão de aspecto? Usa, mas assim, o fato do aspecto em si não é tão potente. Antes de chegar à avaliação do aspecto, a gente avalia a condição do planeta dentro do mapa. Então, o peso que uma quadratura, uma conjunção ou até um trígono tem na astrologia clássica é diferente da moderna. Na clássica, a gente vai estar mais atento à condição de aplicação e separação do aspecto do que propriamente o aspecto em si, ok? Bom, ela fala das áreas, né, na astrologia clássica, ela fala das áreas da vida do personagem, né? O personagem é o dono do mapa. Então, a gente vai falando mesmo sobre circunstâncias do dinheiro e de bens, da carreira, do casamento, dos estudos, das viagens da pessoa. Ela não é tão preocupada em entender como a pessoa é, tá bom? Isso daí é um outro tipo de trabalho que aí na moderna se observa. Agora, você vai falar assim, mas sem entender como uma pessoa é, como que a gente pode avaliar as condições do mapa? De novo, eu falo para vocês, a astrologia clássica ela é voltada para o caráter da pessoa, então a gente consegue identificar como a pessoa lida com os assuntos da casa, com os assuntos que estão ali disponíveis para ela, com as tendências que se desenrolam, tá bom? Uma outra diferença também em relação aos aspectos é que na astrologia clássica, o orbe, né, o espaço de influência do aspecto, ele é considerado para o planeta. Então, cada planeta tem o seu orbe de aspecto. E até isso depois da época árabe, porque até ali na época helenista, na época grega, não se existia orbe de aspecto, tá? O aspecto era de signo para signo, tá bom? E na visão moderna, o orbe de aspecto, ele é usado para o tipo de aspecto. Então, conjunção tem um aspecto, tem um orbe, o trígono tem outro, a quadratura tem outro, independente do planeta
E aí isso dá bastante diferença, tá? A astrologia clássica observa muito forte a condição dos luminares, tá? O Sol e Lua são pai e mãe e eles têm um fundamento bem grande, muito forte dentro das condições do mapa clássico. As condições do planeta em relação ao Sol, as fases do Sol, as fases dos planetas, no caso da Vênus e do Mercúrio, a gente observa. A própria fase da Lua mesmo, né, ela é bastante considerada, inclusive para calcular a lunação pré-natal. Na astrologia moderna não tem esse cunho. Pode até se avaliar a lunação pré-natal, mas não da mesma maneira como a gente trabalha na astrologia clássica, tá bom? Os aspectos da astrologia clássica são os que nós chamamos de aspectos maiores. O sextil, o trígono, a quadratura e a oposição, e mais a conjunção, que não é um aspecto em si. Na astrologia moderna se incorpora, além desses, os aspectos menores. Então, sesquiquadratura, semiquadratura e por aí, quincúncio, então por aí vai também, né? A gente usa na visão clássica uma abordagem do mapa diurno e noturno, que ajuda, inclusive, a gente a entender os lotes helenísticos ou árabes. Então, a gente divide em sect mesmo, ou seita do mapa, tá? E aí a gente consegue, inclusive por essa divisão do mapa, né, pelo sect, identificar o potencial do planeta também, porque cada planeta tem o seu sect correspondente, tá? E na visão moderna não tem avaliação do sect, tá bom? Na astrologia clássica, a gente usa as qualidades primitivas da natureza correspondente aos planetas e signos como fonte de interpretação e da compreensão do mapa, né? O temperamento do planeta, o temperamento do signo, tá bom? Na astrologia moderna não tem tanto essa visão. Como eu falei para vocês, os signos e os planetas são muito voltados para arquétipos, para uma visão mais psicológica e simbólica de um conjunto de características, tá bom? As técnicas usadas na astrologia clássica que não são utilizadas na moderna. Por exemplo, em um mapa natal, a gente calcula o almutem do mapa, a gente observa a condição do planeta em relação ao Sol em vespertino ou matutino, se ele está nascendo antes ou depois do Sol, isso faz diferença. A gente observa as condições dele em relação à conjunção com o Sol, né? Se ele está combusto, casime ou sob os raios do Sol. A gente avalia todas as dignidades essenciais, a condição do planeta em relação a ela, então domicílio, a exaltação, a triplicidade termo e face e as debilidades do exílio e da queda. Na astrologia moderna não tem, só o domicílio e a exaltação e o exílio e a queda, né? Nas previsões, a gente faz a avaliação da firdária, da profecção, tudo isso são técnicas, firdária, profecção, as idades do homem, as direções primárias propriamente, né? E as direções do ascendente por termo, que é baseado no que a gente chama de movimento primário, que é um movimento diurno, né? Até na astrologia moderna se usa, a gente usa também na clássica revolução solar, que ela é usada desde a época helenista, tá? Então não é uma técnica moderna. E os trânsitos no último trâmite ali das previsões se avalia os trânsitos dos planetas importantes no período, tá? Já na astrologia moderna se usa a revolução solar e os trânsitos, mas de maneira independente. Tem astrólogos que fazem previsões só baseadas em trânsitos, sem olhar o conjunto, porque na clássica a gente nunca faz previsão olhando uma coisa só. É um conjunto de técnicas para se chegar a uma determinação de previsões. Inclusive com o mapa natal de fundo, tá? Porque o mapa natal é um indicador das tendências que vão se desenrolando ao longo da vida da pessoa, né? Então ele é sempre o plano de fundo e as técnicas preditivas vão apontando os períodos importantes daquele plano de fundo, né? Na moderna, a gente tem as técnicas do retorno solar, como eu falei, tem os trânsitos de maneira aleatória, tem as progressões secundárias. As secundárias também são usadas nas técnicas clássicas, mas não da mesma maneira como são na moderna, né? E tem outras técnicas, tem a sinastria para avaliar relacionamentos também na astrologia moderna, tem mapa diurnal, tem muitas técnicas de abordagem nova que são usadas na astrologia moderna, mas é difícil, não é tão comum
utilizá-las em conjunto como se faz na astrologia clássica. Uma coisa super importante para a gente fechar em termos das previsões é que na astrologia clássica os pontos de mudança das tendências que são apresentadas no período ou mesmo no mapa natal, elas têm um limite de ação. Então a gente enxerga como algumas probabilidades em que a pessoa pode não ter um poder de influência tão grande, tá? E já na visão moderna não. É uma visão de que o ser, né, o dono do mapa, ele tem condições de promover mudanças profundas nos planetas retrógrados, nas condições difíceis e tudo mais. A cereja do bolo das diferenças entre astrologia clássica e moderna, que tem muita gente que não gosta, é o conceito de benéfico e maléfico. Eu deixei por último de propósito, tá? A visão clássica, ela é muito prática e centrada na realidade como ela é, tá? A realidade, ela nunca chega a um ponto de ser extremamente benéfica. E uma coisa que tem muito diferente nas duas visões, clássica e moderna, é que na visão moderna, lidar com os temas difíceis do mapa é difícil, então é totalmente avesso à visão de benefício e malefício. Quer dizer, o benefício nem é tanto, é até bacana ter a Vênus e o Júpiter como benéficos, mas quando se fala que o Saturno é maléfico, muita gente torce o nariz, imagina, o Saturno não é maléfico, ele produz benefício, ele produz estrutura. Mas o que significa benéfico e maléfico na visão clássica? Que os temas relacionados a esses planetas não são temas bonitinhos, tanto que o Saturno ele é frio e seco, ele representa a coisa que mingua, principalmente. Pode gerar estrutura, sim, mas o ponto principal dele é o quê? É o matar da vida, é a pouca vitalidade. Dos planetas clássicos, ele é o mais distante do Sol, então a vitalidade está próxima do Sol e da Lua ali, né? São geradores de vida. Então, como o Saturno está distante, ele representa justamente a pouca vitalidade. Por isso, ele é associado a temas complicados, difíceis. E o Marte pelo excesso de calor que queima e destrói, tá bom? Pode usar de sentido positivo? Sim. Isso quer dizer que toda vez que a gente avalia um mapa clássico, a gente olha o Saturno e o Marte como negativo? Não, porque eles podem estar em condições boas. O secto que ele domina, numa condição boa no mapa, numa casa, num mapa que ele flui bem, assim, que a condição é propícia para ele, tá bom? E, enfim, o benefício, como eu falei, ele é bem aceito, mas o malefício não. Então, a gente já percebe que para a astrologia moderna, né, para a visão moderna, entender, receber o conceito de malefício, inclusive de casas maléficas, não é muito fácil. Então, as pessoas têm uma certa aversão a essas coisas, tá? E eu sei que tem gente que não vai gostar, que vai criticar, e pode criticar mesmo, porque não tô aqui para agradar todo mundo, tá? Mas, enfim... como eu trabalho com astrologia clássica, então eu uso esses conceitos e geralmente faço uma análise bastante profunda, né? Quem faz mapa, quem lê o mapa comigo gosta, né? Geralmente, lógico. Deve ter algumas pessoas que não saem totalmente satisfeitas porque eu não falo só de flores e tudo mais, né? Eu vou falar das dificuldades que aparecem, enfim. Com bastante centramento e pé no chão, na realidade mesmo, tá bom? Bom, então é isso, gente, tá? Pra gente começar esse novo momento do canal aí, esse foi o primeiro tema que eu escolhi. Mas já tem até uma sugestão bem legal para um segundo tema aí pra fazer um vídeo, tá bom? Se vocês tiverem temas legais sobre astrologia clássica que vocês queiram ver, coloquem aí nos comentários, tá? E se inscreva no canal, me acompanha também nas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook, não tenho mais Twitter, tá bom? Gente, queria convidá-los também para os cursos que eu estou fazendo. No meu site tem um curso online, não é esse que está aqui no canal do YouTube, e ele é um curso de visão clássica ele começou em março e ele vai até dezembro, tá? Mas como as aulas são em vídeo, quem começa agora não perde nenhum conteúdo. Então, ele é feito numa plataforma e-learning, tem exercícios, tem apostila, tem a videoaula toda semana, tá bom? Para quem está fora de São Paulo e quiser fazer, ou mesmo para quem está em São Paulo, né, que quiser fazer o curso, lá no meu site, que é esse que vocês estão vendo aí, tem mais informações, inclusive sobre os temas que vocês vão estudar, tá? Tô adorando fazer esse curso, tá bem legal, muito produtivo. E agora em São Paulo eu vou começar uma turma também de astrologia natal com uma duração de 1 ano para formação de astrólogo
E eu tô montando a turma ainda, tá? É um curso que vai ser aos sábados, a gente vai ter que fazer 2 sábados por mês, porque eu não tenho disponibilidade todos os sábados. Mas também quando a gente fizer, a gente vai ter 4 horas de aula, vai ser ali nas proximidades da Paulista. Estou só avaliando os locais que eu tenho, né? Porque tem um local que é muito pequeno, não sei se vai dar muito certo. E, enfim, eu estou avaliando os locais, mas vai ser ali naquela região da Avenida Paulista, ali próximo de alguma das estações do metrô, ok? Então, se você quiser fazer, esse a gente vai começar em julho, tá bom? Já estou aqui provavelmente na segunda quinzena de julho, estou montando a turma para começar, certo? E aí, enfim, tem os trabalhos também de supervisão astrológica para quem está começando a analisar mapa, né? Quem estiver aqui em São Paulo ou estiver fora de São Paulo também, dá para conversar e para a gente fazer, tá bom? Então, eu deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!